Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Há uns meses atrás, a sede do canal Porta dos Fundos foi vítima de um atentado com coquetéis molotovs. E o grupo responsável por esse atentado disse ser simpatizante dos integralistas. Mas você sabe quem foram os integralistas? Então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes de falar dos integralistas, de toda a história desse grupo, quero pedir para que você se inscreva no canal, acione o sininho, dê o like no vídeo e compartilhe com seus amigos para fazer desse canal uma realidade, tá certo? Bom, antes também queria falar da Click Design, design gráfica e fotografia dos meus amigos Cleison e Venise, responsáveis pela logo do canal, né? E grandes parceiros. E recomendo, vou colocar o link na descrição do canal, porque eles são fantásticos, né? É uma empresa maravilhosa de design de Campo Grande. Tá legal? Bom, os integralistas foi um grupo formado na década de 30, mais precisamente em 1932, e que durou até 37. Depois, eles vão, né, ter o Estado Novo do Getúlio Vargas, de 37 a 45, e aí eles vão mudar de nome. Eles vão se chamar Partido da República Popular, a partir de 1945, mas que não deu muito certo, e aí, consequentemente, foi se extinguindo, né? Foi se exaurindo esse partido até não existir mais. Porém, a ideologia dos integralistas, eles ainda estão vivos, né? Em grupos clandestinos, né? Espalhados por todo o Brasil, mas principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá legal? Bom, quem foram os integralistas? Essa é a grande pergunta, né, dessa aula de hoje. Formado por um cara chamado Plínio Salgado. Plínio Salgado foi militar, claro, né, foi escritor, e aí ele foi para a Itália, exatamente na década de 30, onde lá ele vai se encantar pela Itália de Mussolini, aquela Itália, né, disciplinada, né, totalmente totalitarista, militarista, ultranacionalista, né, das características do fascismo que nós já falamos aqui no canal, né, e procura aí no canal que você vai achar essa aula sobre fascismo que foi bem legal, certo? E aí é o seguinte, ele volta para o Brasil encantado com isso e decide criar um grupo, criar um partido político, dentro dessas linhas do Mussolini, dentro daquela linha fascista da Itália do Mussolini. E aí ele vai criar a Ação Integralista Brasileira, a AIB, certo? Esse grupo, essa ação integralista, por que ela vai ganhar uma posição muito alta dentro desse período? Bom, o Brasil da década de 30, mais precisamente de 1930 até 1945, foi governada por um presidente chamado Getúlio Dornelles Vargas, ou Getúlio Vargas, né, o pai dos pobres, certo? E futuramente vamos falar bastante do Getúlio Vargas nesse canal aqui, tá? E o Getúlio, por que os integralistas vão se dar muito bem no Getúlio? Porque o Getúlio, ele é um personagem, foi um presidente simpatizante dessas características fascistas, simpatizante dessa descentralização política, né, desse totalitarismo. Então, Getúlio viu nos integralistas a possibilidade de um apoio para que futuramente ele consiga exatamente ser a grande liderança fascista, do Brasil nesse período. E os integralistas veem no Getúlio Vargas a possibilidade de crescer cada vez mais as suas forças políticas dentro do Brasil. Conhecidos como camisas verdes, né, porque o uniforme, né, toda a questão militarista dos integralistas, né, existia todo um uniforme, né, e esse uniforme era verde, né, ligado ao exército, ao militarismo, certo? E pejorativamente, né, os seus inimigos chamavam os integralistas de galinhas verdes, né, que era um nome mais depreciativo do grupo, então, certo? E os integralistas, liderados por Plínio Salgado, né, os camisas verdes, começaram a crescer. E acreditem, certo? Na década de 30, os integralistas obtiveram de 600 mil a 1 milhão de pessoas registradas, né, associadas ao integralismo diretamente. Então foi um grupo extremamente forte. Se eu falar para você que um partido hoje, né, no século XXI, tem 1 milhão de filiados, eu posso te dizer que hoje, nos dias atuais, certo, já é um partido imenso. Você imagina da década de 30, né? É um partido realmente
imenso assim, que defendia as mesmas características do fascismo em relação ao totalitarismo, ao ultranacionalismo, embora, né, os integralistas não defendiam a tese da raça pura, da raça ariana, que o nazismo defendia na Alemanha, né? Não tinha isso, até porque, embora eles admitissem, né, que o Brasil, né, a nação brasileira, ela é realmente soberana, né, mas eles não tinham essa questão de raça pura, eles tinham a noção exata de que o Brasil era realmente ligado a toda, né, a mistura de etnias, tal, né? Mas havia sim, né, todo um embate, todo um ódio em relação a estrangeiros, certo? Isso teve mesmo, né? Então, assim, imigrantes que habitavam o Brasil foram sim, né? Não só perseguidos, né? Mas foram sim odiados, né? Tiveram sua imagem, né? Ligada ao ódio relacionado aos integralistas, tá certo? E esse movimento integralista, essa ação integralista brasileira fez parte do governo Vargas a partir de 1934, quando vai acontecer, né, a elaboração e aprovação da Constituição de 34 pelo Getúlio, né? E essa Constituição vai determinar que o governo Vargas passa a ser um governo constitucional. Antes, Getúlio havia realizado uma revolução, né, conhecido como golpe, de 1930, e governou o Brasil até 34 de uma forma provisória, de uma forma inconstitucional. Depois ele cria a Constituição, aprova essa Constituição vai determinar eleições indiretas, onde, claro, o Congresso aliado de Getúlio Vargas votaria nele para presidente. E aí, a partir desse momento, os integralistas passam a ter uma força muito grande. Plínio Salgado fez parte do governo Vargas, né? Os integralistas tiveram ações, foram financiadas, claro que não era o Getúlio que financiava diretamente isso, mas órgãos do governo financiavam os integralistas para que eles pudessem atuar no Brasil. E essa linha, né, de atuação dos integralistas durou até 1937. Só um detalhe, né, havia também, né, alguns simbolismos dentro do integralismo. Uma delas está ligada à seu lema, né, de Deus, pátria e família, né? Outra coisa, né, havia uma saudação integralista que era uma língua tupi-guarani chamada, uma frase tupi-guarani chamada Anauê, e o cumprimento com a mão assim estendida falava Anauê. E o símbolo dos integralistas era uma letra grega chamada sigma, que é esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo da sigma, que significa em grego, né? Significa soma, significa ligada ao integrar, né? Do integralismo. Beleza? Bom, esse casamento Vargas e integralismo durou até 1937, quando Getúlio vai realizar um golpe de Estado, vai transformar o Brasil em Estado Novo e a partir dali ele vai acabar com todos os partidos políticos existentes no Brasil, entre eles o integralismo, tá certo? E aí, como eu disse no começo do vídeo, eles foram enfraquecendo e hoje já se estabelece apenas em pequenos grupos simpatizantes do integralismo. O integralismo acabou, mas suas ideias ligadas ao fascismo ainda persistem em grupos, principalmente em grupos violentos, como esse que realizou o ataque ao canal do Porta dos Fundos. Tá certo? Bom, pessoal, era essa a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho e vem mais por aí. Tá legal? Um beijo, até mais.